No futebol, o Real Madrid se acostumou com grandes estrelas em seu elenco, principalmente a partir dos anos 2000, onde começou a famosa Era dos Galácticos, comandada pelo presidente Florentino Pérez, que a cada janela de transferência trazia uma superestrela mundial diferente para o seu time, conseguindo assim juntar ao longo das temporadas jogadores como Figo, Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Beckham, Sérgio Ramos e Robinho, tudo isso em um único elenco. Com todas essas contratações, obviamente que desde então a torcida madridista espera por grandes jogadores em seu time. Além dos citados, temporadas depois, o clube tentou repetir a dose e trouxe nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo e Kaká para jogarem juntos, simplesmente os dois melhores jogadores do mundo na época. Porém, desde a saída do português, que foi o último grande craque do time, o Real Madrid sofre com a carência de um jogador desse nível, que a torcida tanto se acostumou. E é aí que surge a dúvida: será que o Real Madrid vai fazer uma reformulação no seu elenco pensando no futuro? Ou vai continuar com o método de trazer grandes estrelas? O Esporte com Breja te mostra isso hoje. Florentino Pérez está muito ativo no mercado e sempre atento quando o assunto é jovens promessas. O time merengue conta em seu elenco com jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Reinier, Federico Valverde, Éder Militão, Brahim Dias e Luka Jovic. Além desses, também tem contrato com o Real Madrid os seguintes jogadores que estão emprestados: Adrien Lunin, Martin Odegaard, Oscar Rodrigues e Takefusa Kubo. Todos esses jogadores com menos de 22 anos, com um valor de mercado gigante e um potencial futuro muito alto. Assim, fica evidente que o Real Madrid está com um pensamento muito forte no futuro do time, contratando muitos jogadores jovens e os treinando e evoluindo para serem futuros craques. Na contramão dessa ideia, o Real Madrid também faz contratações milionárias de jogadores que já são consolidados no futebol mundial. São os casos de Eden Hazard, que veio do Chelsea por 115 milhões de euros, e Thibaut Courtois, que também veio do Chelsea por 35 milhões de euros. Além dos grandes jogadores que já estavam no time, como Sérgio Ramos, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Marcelo e Benzema. Ou seja, o time ficou uma mescla de jogadores experientes e bem vividos no futebol com jovens promessas que estão começando nesse mundo. Então, o que esperar desse time? Bom, Eden Hazard foi contratado para ser o grande craque do Real Madrid e substituir Cristiano Ronaldo. Claro, ele não tem o mesmo futebol, influência ou idolatria que o astro português, mas veio para o time com status de estrela. Porém, até agora o belga não conseguiu desempenhar o seu futebol, não teve uma boa sequência e ficou um período afastado por lesão, além de sempre aparecer fora de forma. Obviamente que Hazard é um ótimo jogador e demonstrou seu poder nos anos de Chelsea e na seleção bélgica. No clube de Londres, em 352 jogos, Hazard fez 110 gols e deu 92 assistências, além de ajudar nas conquistas de 2 campeonatos ingleses e 2 Ligas Europa. Ele tem capacidade para ser importantíssimo para o Real Madrid, mas até o momento ele pode ser considerado um fracasso. O outro nome da lista, Thibaut Courtois, não veio para ser a solução dos problemas como Hazard, já que o time merengue antes do goleiro belga já contava com Navas, em ótima fase. A vinda de Courtois foi evidentemente para elevar o grau de estrela do time, já que Navas, apesar de ser um ótimo goleiro, não tinha muita mídia. De fato, Courtois não teve muito sucesso no seu começo no Real Madrid. Ele apresentava muitas falhas e desconfiança. Inclusive, em um jogo ele chegou a ser substituído no final do primeiro tempo. Thibaut começou a demonstrar uma boa sequência apenas nessa temporada, onde ele conseguiu se sagrar campeão espanhol e foi um ótimo goleiro. Dos que já estavam no elenco do Real Madrid, o que se mostrou mais capaz de ser o craque do time foi o atacante Benzema. O jogador francês anotou 21 gols e deu 8 assistências pelo campeonato espanhol, além de sempre chamar a responsabilidade nos jogos difíceis e ser o responsável por fazer os garotos de Madrid jogarem bem. Dos outros craques do time, Marcelo e Luka Modric foram os que mais desceram de nível na temporada. Marcelo foi muito mal, na maioria dos jogos foi reserva, e quando foi titular teve inúmeras falhas,
Defensivamente deixava muitos buracos e não apoiava ofensivamente como ele estava acostumado. Já Luka Modric se esperava muito do croata, já que ele tinha sido considerado o melhor jogador do mundo, mas ele abaixou muito o seu nível nessa temporada, ficou muito tempo fora e nos jogos que jogou fazia simplesmente o básico, só tocava de lado e não tinha nenhum poder de decisão. Já Sérgio Ramos e Casemiro continuaram muito bem nessa temporada. O zagueiro espanhol é o maior ídolo do atual elenco madridista e sempre aparece nos momentos decisivos. Nessa temporada, além de capitão, Sérgio Ramos passou a bater os pênaltis e as faltas do Real Madrid e fez inúmeros gols dessa forma. Já Casemiro continuou muito regular e consistente, muito bem defensivamente e ajudando também na parte ofensiva, fazendo alguns gols e aparecendo como surpresa na área. Toni Kroos foi o único que não foi nem muito bem nem muito mal nessa temporada. Ele ficou na média nesse meio-campo do Real Madrid. Claro, a sua qualidade não se discute, ele é um ótimo passador e tem uma visão de jogo absurda. Só que nessa temporada ele deu apenas 5 assistências e só fez 4 gols, em mais de 30 jogos. Isso mostra que ele não teve muita influência no time, mas ficou na média. Dos jovens jogadores do elenco, Vinícius Júnior é o que mais se destaca. O brasileiro de 20 anos não tem números muito expressivos, porém, suas jogadas de habilidade sem medo de partir para cima, suas arrancadas e sua leveza em campo encantam a torcida e a mídia de Madrid, que sempre colocam a promessa como capa de jornal depois de alguma ótima atuação. Com todos esses fatores, fica evidente que o Real Madrid vai apostar em garotos, não necessariamente os que já estão no time, mas também no mercado de transferência, onde o presidente vai mirar apenas jovens jogadores com potencial para serem craques, como é o caso da promessa alemã do Bayer Leverkusen Kai Havertz, que apesar do Real Madrid teoricamente já ter desistido, segue na mira do presidente Florentino Pérez. Fato é que apostar em jogadores com menos de 23 anos é o certo a se fazer, e a torcida do Real Madrid precisa se acostumar com isso. O Real ainda sofre com a saída de Cristiano Ronaldo, que é o maior ídolo da história do clube, e é praticamente impossível achar alguma peça que possa substituir o português à altura. Hoje em dia, a quantidade de superestrelas no futebol mundial é bem menor do que no começo dos anos 2000. Antigamente era muito mais fácil você ter 3 ou 4 craques em um único time. Você achava várias superestrelas em diversos times diferentes da Europa. Hoje em dia, essa quantidade está muito menor. E além disso, os clubes dificultam muito mais as saídas de seus jogadores, colocando inúmeras regras burocráticas e preços estratosféricos. Os 77 milhões de euros que o Real Madrid pagou pelo Zidane não chega nem perto dos 222 milhões de euros que o PSG pagou pelo Neymar. Para você ter noção, 77 milhões de euros foi o mesmo preço que o mesmo Real pagou pelo James Rodrigues, vindo do Mônaco. Ou seja, com todos esses motivos, é muito improvável que o Real Madrid faça a contratação de uma grande estrela. Jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo e Valverde já mostram que podem ser titulares no futuro próximo e já somam bons minutos jogados no time principal do técnico Zidane. Como já dito, Vinícius Júnior encanta a torcida com dribles e arrancadas, mas precisa melhorar muito nas suas finalizações e na decisão de jogadas. O jovem brasileiro força muitas jogadas desnecessárias, tenta dribles que ele sabe que não vai dar certo e a sua finalização ainda é péssima. Mas ele só tem 20 anos, e com essa idade já consegue encantar a torcida mesmo com todos os seus defeitos. Se ele trabalhar forte e levar tudo muito a sério, ele pode ser titular em um futuro próximo na equipe do Real Madrid. Rodrigo tem demonstrado que não sente pressão, inclusive já fez até hat-trick em Champions League, mas também precisa amadurecer muito, e é um jogador jovem, tem muita margem para evoluir. Valverde talvez seja o mais preparado dos três. O uruguaio de 22 anos é um ótimo meio-campista, com um passe refinado e um controle absurdo do jogo. Zidane já percebeu isso e já colocou o jogador para jogar jogos importantes pela equipe do Real Madrid. Sua titularidade pode estar mais próxima do que nunca. Dos emprestados, Martin Odegaard é o que mais se mostra preparado. O norueguês de 21 anos foi a primeira grande promessa contratada pelo Real Madrid e já rodou por alguns clubes por empréstimo. Nas últimas temporadas, tem mostrado uma qualidade imensa em dar assistências e controlar o jogo, atuando pela Real Sociedad. É muito capaz que o Real Madrid pense em utilizar ele já na próxima temporada.
Como já dito, hoje em dia é muito mais difícil encontrar superestrelas no futebol mundial. E quando um time acha, é muito difícil contratar essa superestrela devido aos altos valores e às burocracias envolvidas. Então, o Real Madrid precisa dar tempo de jogo e experiência para jovens promessas, para que no futuro possa colher os frutos e que esses jogadores vinguem no elenco. E você, o que acha que o Real Madrid deve fazer? Continuar investindo em jovens promessas ou ir para o mercado e contratar uma superestrela? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no Esporte com Breja. Até a próxima!